Clube 12 Minutos no ar. Estamos ao vivo. Vou tentar fechar essa persiana aqui mais. Isso aí, olha mais. Meio ruim, deixa eu ver se eu consigo passar. Aí, aqui melhorou. Não, melhorou. Boa tarde, boa tarde. Tô te aguardando hoje, hein, dona Samira? Você e a dona Amanda, tá? Hoje. Aguardar o pessoal entrar por aqui. Aguardar a nossa turma chegar. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Maine. Boa tarde, Alessandra. Júlia Maria, boa tarde. Boa tarde, Amanda. Pessoal, eu tenho uma palavra para dividir hoje. Uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Grande Simon. Boa tarde, boa tarde. Uai, Barbosa, tava com saudade de você, Barbosa. Seja bem-vinda, sumiu. Vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouco aqui. Boa tarde, Janete. Tudo bem? Existe um paralítico, entenda isso, próximo ao tanque de Betesda, e esse tanque, ele espera que alguém o coloque para receber o milagre. Como que funcionava? Que alguém o colocasse naquele tanque para receber o milagre. Porque a tradição dizia que quando o anjo descia e movimentasse as águas, quem estivesse dentro da água receberia o milagre. Quem estivesse na água receberia o milagre. E aí aquele paralítico, ele ficou aguardando que alguém tivesse empatia com ele, que alguém lhe estendesse a mão, que alguém de alguma forma o ajudasse a viver o seu propósito de vida, que alguém de alguma forma o ajudasse a estabelecer um propósito, a estabelecer a realização de um milagre. Isso não acontecia. E aí eu já quero falar algo para o seu coração no dia de hoje, que é: o tempo não impede a promessa. Eu não sei há quanto tempo você está aguardando, eu não sei há quanto tempo você está esperando. São duas verdades que eu quero lançar ao seu coração. A primeira verdade é: o tempo não impede a realização da promessa. O tempo não impede a realização. Alguém pode digitar isso que eu quero fixar aqui? Independente do tempo que você está esperando, independente do tempo que você está aguardando, o tempo não impede a realização da promessa. Segundo ponto, não confunda silêncio com ausência. Não é porque Deus está em silêncio, não significa que Ele não está presente, que Ele não está cuidando de você. Não confunda silêncio com ausência. Para que alguns propósitos se cumpram,
para que um novo tempo chegue, muitas das vezes Deus vai utilizar o silêncio como ferramenta. E silêncio não é ausência. Obrigado, Grau. O tempo não impede a realização da promessa. Aquele homem esperou por muito tempo. Aquele homem aguardou por muito tempo. E mesmo assim havia um propósito de Deus para a vida dele. Segundo ponto, não confunda silêncio com ausência. Na verdade, o muito barulho, ele traz uma ideia de ausência. Porque tem gente que quer, de alguma forma, pagar o preço da ausência fazendo barulho. E muitas das vezes Deus age no silêncio. Mas isto não significa que Ele está ausente. Mas qual que é o nosso pedido para o dia de hoje? Senhor, me ajude a não estragar os teus planos para a minha vida. Tem muita gente que não vive o que Deus tem para a sua vida, porque você estraga, você destrói com as suas próprias mãos. A nossa oração hoje é: Senhor, me ajude a não estragar os teus planos para a minha vida. Eu não quero fazer o que Deus tem que fazer na minha vida, eu não quero fazer a função de Deus na minha vida. Existem pessoas que Deus quer abençoar, que Deus quer mudar a sorte, mas você estraga todos os planos de Deus para a sua vida, você mete os pés pelas mãos, você não suporta passar pelo tempo do silêncio, você não suporta passar pelo tempo do tempo, você não suporta passar pela condição do silêncio e a condição do tempo, e aí você mete os pés pelas mãos, você vive um tempo fora do tempo, e você acaba estragando os planos de Deus para a sua vida. A nossa oração, o nosso pedido para o dia de hoje é: Senhor, eu não quero estragar os seus planos na minha vida. Eu não quero estragar, eu acho que tem que ser uma súplica, gente. Senhor, me ajude a não estragar, a não atrapalhar o seu mover. Você compreende isto? Que Deus quer abençoar a sua vida de maneira poderosa, que Deus tem tantos planos para realizar na sua vida e através da sua vida, e que muitos desses planos, muitos desses projetos não se tornam realidade porque a gente estraga, a gente não vive a condição do propósito, que é o silêncio e o tempo. E a gente mete os pés pelas mãos, a gente quer fazer do nosso próprio jeito e acaba, de certa forma, impedindo o agir de Deus nas nossas vidas. Acaba, de certa forma, impedindo o mover de Deus nas nossas vidas. E a gente tem que ficar muito atento quanto a isto. Onde você estiver, se você puder declarar isso, que seja falando ou no seu coração, diga: Senhor, me ajude a não estragar os teus planos para a minha vida. Isso é tão sério, gente, que tem muita coisa que já era para ter acontecido. Já era para você estar vivendo esse tempo do propósito de Deus na sua vida. E esse tempo ainda não chegou porque você está estragando tudo, infelizmente. Chega a condição do silêncio, você não suporta o silêncio e tenta fazer do seu próprio jeito. Chega a condição do tempo, você não suporta o tempo e tenta fazer do seu próprio jeito, e isso vai só atrapalhando, vai só estragando, vai só impedindo o agir de Deus na sua vida. Se você confia em Deus de verdade, você precisa entregar tudo nas mãos dele. Aquele paralítico, olha a condição daquele paralítico. Ele está vendo todo mundo ser abençoado, menos ele. Ele está vendo todo mundo receber algo, mas isso só não acontece na vida dele. Ele está vendo, de alguma forma, todo mundo ser alcançado pela palavra, todo mundo ser alcançado pelo mover de Deus. Isso só não acontece com ele. Isso só não acontece na vida dele.
Ele espera a empatia das outras pessoas e ninguém tem empatia com ele. Ele espera que alguém o coloque dentro do tanque para receber milagre e ninguém... Deixa eu fixar aqui o que a Inês enviou. E ninguém o ajuda. E é ruim depender de outras pessoas, não é, para viver um milagre? Imagina você ter a condição da sua felicidade, da sua prosperidade nas mãos de uma outra pessoa, e você ter que depender da empatia do outro, você ter que depender de que alguém lembre que você precisa de ajuda para você receber o milagre. Este é o momento que você precisa manter em dia a qualidade emocional, a sua qualidade emocional e espiritual. Porque é esse momento que muitos, como eu já disse, metem o pé para a mão, acaba assumindo um papel que não é dele e sai da dependência de Deus. Deixa eu te falar algo, eu quero falar direto para o seu coração, tá? Quero que você receba essa palavra com amor no dia de hoje. Suporte a condição do tempo e do silêncio, porque é este o momento que Deus está moldando o seu caráter. É este o momento que Deus está moldando você para viver um novo tempo. Suporte. Aguarde esse tempo. Aguarde por esse tempo. Creia que esse tempo vai chegar para você. Você vai suportar esse tempo. E você vai suportar esse tempo pedindo a Deus: Deus, eu não quero atrapalhar os teus planos na minha vida. Ah, mas eu já atrapalhei no passado. Ok, nós não vivemos de passado, nós vivemos de hoje, de agora. Eu não quero atrapalhar. Suporte o silêncio. Suporte, quem sabe, as pessoas que não te ajudam. Suporte o teste do tempo. Eu vou repetir isso mais uma vez. O tempo não impede a realização da promessa. E não confunda silêncio com ausência. Não confunda silêncio com ausência. Mas também o seu papel é não estragar os planos de Deus para a sua vida. Porque por mais que ninguém te ajude, por mais que ninguém teve empatia com você, existe um Deus que te ama. Existe um Deus que tem o seu nome escrito na palma da mão dele. E por isso ele não se esquece de você nem um segundo sequer. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas, que está no controle da sua vida, que está no controle da sua história. E Ele vai entrar em ação para mudar a tua vida. Ele vai entrar em ação para restaurar o que precisa ser restaurado. Ele vai entrar em ação para te colocar no lugar que é seu, que te pertence. Ele vai entrar em ação para gerar algo novo em você. Ele vai entrar em ação para movimentar o que está parado. Ele vai entrar em ação para dizer para você que você não depende do tanque, você depende dele. Ele vai entrar em ação para dizer para você que ele é maior do que o tanque. Ele vai entrar em ação para dizer para você que ele é maior do que o silêncio. Ele vai entrar em ação para dizer a você que ele é maior do que o tempo. Ele vai entrar em ação para dizer para você que ele é maior do que as condições. Por que você ainda continua olhando para a condição? Por que você ainda continua olhando para o tanque? Por que você continua olhando para o silêncio e para o tempo, se o seu Deus é maior do que tudo isso? Então, qual que é a tarefa do dia de hoje? Amanhã eu vou continuar falando sobre este assunto, porque eu preciso finalizar ele. Mas qual que é a tarefa do dia de hoje? É entender que Deus é maior do que qualquer situação e não atrapalhar os planos dele. Sabe quando que a gente atrapalha os planos dele? Quando a gente pensa que o silêncio é maior do que ele. Quando a gente pensa que o tempo é maior do que ele. Eu não estou dizendo que esperar é bom, não estou dizendo que viver em silêncio é bom. Eu estou dizendo que tudo é a condição para a realização do propósito. Que tudo é o cuidado de Deus para a sua vida. Muitas das vezes tem coisas que demoram um pouco para chegar. Você pode não entender, mas é Deus dizendo para você: eu estou cuidando de você. E muitas das vezes que você fica, é um silêncio que acaba atacando, né, atingindo até a sua audição. E mesmo assim é Deus dizendo para você: eu estou cuidando de você nos mínimos detalhes. É o carinho de Deus. Deus demonstra carinho através do silêncio.
Deus demonstra carinho através do tempo. Deus demonstra carinho através das condições. Mas mesmo sendo uma demonstração de carinho e amor, o tempo, o silêncio e as condições não são maiores que Deus. Enquanto você continuar colocando a condição na frente de Deus, você vai viver de condição. E para a condição acontecer, tem uma condição. Mas no dia que você entender que Deus é maior do que tudo, que Deus é maior do que o tanque, que Deus é maior do que qualquer situação, no dia que você compreender que Deus é maior do que o silêncio, que Deus é maior do que o tempo, você vai parar de estragar os projetos de Deus na sua vida. E você vai viver a totalidade do que os céus têm para você. Para a gente finalizar aqui, declare isto, diga: silêncio não é ausência. Não é porque Deus está calado que Ele está ausente. Isso é muito forte. Deus está falando com alguém. Outra verdade sobre você: o tempo não impede a promessa. Independente do tempo que Ele prometeu, continua de pé. E a nossa oração direcionada do dia de hoje é: Senhor, me ajude a não estragar os seus planos na minha vida. Me ajude a não ser vencido pela ansiedade. Me ajude a não meter os pés pelas mãos. Me ajude a não querer ser Deus, porque tem gente querendo ser Deus. E amanhã nós vamos continuar nesse assunto, tá? Porque aqui nós falamos de condição, amanhã nós vamos falar de realização, o que Jesus realizou. Quando Jesus se apresenta para aquele homem maior do que o tanque. Aquele homem está esperando um milagre das pessoas e do tanque. Jesus disse: eu sou maior do que as pessoas, eu sou maior do que o tanque. E amanhã nós vamos continuar falando sobre este assunto. Você pode orar comigo? Você pode conectar sua fé com a minha, sua mão com a minha? Lembrando, a você que está sempre aqui comigo na live, a você que está entrando a primeira vez, você vai fazer uma oração direcionada. E hoje você vai direcionar para duas coisas. Você vai pedir, falar: Senhor, o Senhor é maior do que qualquer condição, nenhuma condição te vence. E a segunda é: Senhor, me ajude a não estragar os teus planos. Se você soubesse o tanto de coisa linda que Deus tem para a sua vida, se você soubesse tudo que Deus tem para você, se você soubesse o futuro brilhante que Deus tem para você, você faria essa oração com muita força e com muita intensidade hoje. Sei que Deus está falando com alguém. Sei que a palavra está alcançando o coração de alguém. Vamos orar? Conecte a sua fé com a minha, conecte a sua mão com a minha e vamos orar. Senhor, estamos na sua presença, nós te louvamos, nós te exaltamos. Te agradecemos porque o Senhor é bom. E hoje temos duas orações direcionadas. A primeira oração é: declaramos: nenhuma condição é maior do que o Senhor. O Senhor é maior que o tempo, o Senhor é maior que o silêncio, o Senhor é maior que as coisas, o Senhor é maior que as pessoas. Declaramos isto, a nossa esperança não está em alguma fala, não está no tempo, não está no tanque, não está nas pessoas que de certa forma possam nos ajudar. A nossa esperança está no Senhor. Porque só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor nos traz esperança. Nós declaramos isto hoje. E em segundo ponto é: Senhor, nos ajude a não estragar os seus planos para as nossas vidas. Eu não quero atrapalhar o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero rabiscar o desenho que o Senhor fez referente à minha vida. E por isso eu declaro que eu vou me posicionar de uma forma que não irei estragar o que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém e amém. É isso, pessoal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Só te dar um recado aqui. De quarta para quinta-feira a gente começa o nosso desafio adorando a Deus antes do sol. Às 5 horas da manhã estaremos aqui no Instagram para uma live de adoração. Nós só vamos adorar a Deus e nada mais. Você vai ver o portal espiritual que vai se abrir para você. Amanhã estamos juntos. Amanhã estamos reunidos aqui novamente ao meio-dia. E já vai preparando o seu coração. Como Deus me disse, eu falei para você, adorar a Deus antes do sol não é para todo mundo não, tá?
mas aqueles que participarem desse desafio vão viver um tempo extraordinário de Deus. Isso eu tenho plena convicção. Adorando a Deus antes do sol. Às 5 horas da manhã, começamos agora, de quarta para quinta-feira. Prepare o seu coração para viver esse tempo. Que Deus abençoe a sua entrada e sua saída. Que Deus te coloque por cabeça e não por cauda. Que as promessas de Deus possam te alcançar. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Um ótimo restante de quarta-feira. Um ótimo restante de segunda-feira, né? Estou ligado aqui no nosso desafio. Um ótimo restante de segunda-feira. Que Deus abençoe você. Beijo no coração e até amanhã. É isso, Renata. Adorando a Deus antes do sol. Serão 7 dias espetaculares. Serão 7 dias de muita presença de Deus. Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até amanhã. E lembre-se, silêncio não é ausência.